Sabe? O que é que faz um livro ser perigoso? Hoje a gente vai mergulhar em algumas obras que são tão potentes, mas tão potentes que foram vistas como ameaças reais. Livros que de verdade mudaram o rumo das coisas. Olha só o nosso roteiro. A gente vai passar por três tipos de perigo, tá? Primeiro, a ideologia que vira combustível para o ódio. Depois, a ofensa que mexe com a fé das pessoas. E por fim, aquele conhecimento meio proibido, sabe? Que promete umas coisas bem ocultas. Então, para começar, o poder de um livro quando palavras se tornam armas. É isso, né? Como é que pode? Palavras ali impressas num papel, de repente, viram armas. Como que uma ideia vira uma ameaça de verdade? Todo mundo já ouviu aquele ditado, né? Nunca julgue um livro pela capa. E olha, na maioria das vezes é um conselho e tanto. Só que tem uns livros que meio que botam isso à prova. A questão é: e se o perigo não tiver nada a ver com a capa, e sim com o que está escrito dentro? Pois é, e isso já nos joga direto na nossa primeira categoria: livros que foram literalmente um mapa para a violência, com um impacto assim devastador e super real na história. E o exemplo mais clássico, talvez o mais infame de todos, é o Mein Kampf. Pensa bem, o livro foi escrito na prisão e não era só Hitler desabafando, não. Ele expôs ali toda a ideologia racista dele e, pior, serviu como um manual. É assustador pensar que o livro praticamente desenhou os horrores que viriam depois. Acabou virando o que chamam de Bíblia nazista. É um exemplo terrível de como um texto pode ser torcido, sabe? Usado para justificar e organizar uma violência em escala massiva. Mas, seria um erro pensar que esse tipo de coisa ficou lá no passado. Porque não ficou. Décadas depois, apareceu um sucessor, digamos assim, tão perturbador quanto. Os Diários de Turner. À primeira vista, é só um romance, uma ficção. Só que a história ali dentro é um verdadeiro roteiro para uma guerra racial. E o que deixa tudo mais alarmante é isso: como essa ficção acabou servindo de inspiração para atos de terrorismo bem reais. E essa conexão com o mundo real é brutal. O livro foi uma das inspirações para o atentado em Oklahoma City, lá em 1995. O resultado? 168 pessoas mortas. É de arrepiar. Uma história de ficção que virou uma tragédia de verdade. Ok, mas nem todo livro perigoso tem a ver com ideologia política, né? Às vezes, o perigo nasce quando um livro mexe com crenças religiosas muito fortes. E aí, o preço que se paga pela blasfêmia pode ser a vida. Um caso emblemático disso é os versos satânicos. O perigo aqui não era um manual para violência, nada disso. A questão toda foi a percepção de que era uma blasfêmia, uma ofensa grave contra uma das maiores religiões do mundo. E a reação foi, nossa, imediata e global. O livro saiu em 88, já em 89 o líder do Irã soltou uma fátua, que é basicamente uma sentença de morte contra o autor. Ele foi forçado a viver escondido por muitos e muitos anos. Agora a gente muda de cenário completamente. Vamos entrar num terreno mais místico. E se o perigo de um livro não for sobre inspirar ódio, nem ofender ninguém, mas sim pelo conhecimento que ele guarda? Estamos falando de textos que prometem poder, mas que, dizem, podem corromper quem os lê. Imagina só, o livro de Soiga. Era um manuscrito que, segundo a crença da época, tinha sido revelado por anjos. A lenda em torno dele era que os segredos ali eram tão profundos, mas tão profundos, que só o arcanjo Miguel conseguiria decifrar. Ou seja, um conhecimento que não era desse mundo e totalmente inacessível para nós. Outro famoso é o Grande Grimório. Esse, supostamente, ensina como invocar o próprio Lúcifer. E o boato em volta dele é quase tão forte quanto a fama do livro. Dizem que o original está trancado a 7 chaves lá nos arquivos secretos do Vaticano. E aí a gente chega no mais famoso de todos, um livro que, pasmem, talvez nem exista de verdade. O Necronomicon. Ele foi inventado, nasceu na ficção do autor H.P. Lovecraft. Só que a lenda dele ficou tão grande, tão forte, que muita gente até hoje acredita que ele é real. E é aqui que mora o perigo dele, na verdade, no aviso que vem junto. A ideia de que o conhecimento ali dentro é tão poderoso, tão avassalador, que ler aquelas páginas poderia simplesmente fritar o cérebro de qualquer um, levar à loucura mesmo. Bom, depois de passar por tudo isso, qual é, afinal, o legado desses livros perigosos? O que fica? A gente viu basicamente 3 caminhos, né?
O perigo pode vir da ideologia, que dá um mapa para o ódio e para a violência, pode vir da blasfêmia, que mexe com a fé das pessoas de um jeito muito intenso, e pode vir do conhecimento, da promessa de segredos que, quem sabe, a gente nem deveria descobrir. E tudo isso leva a gente para aquela pergunta final que fica no ar. O perigo está mesmo no livro? Na tinta? No papel? Ou será que ele só acorda alguma coisa que já está lá dentro da pessoa que está lendo? A resposta para isso talvez não exista. Fica a reflexão.